Oi pessoal, meu nome é Ivan e hoje é dia 9/4/2016. Eu resolvi subir ao monte porque, assim como muitos, eu creio que Deus não tem ao certo um lugar específico para falar com a gente. Mas, a partir do momento que a gente marca um lugar com Deus para falar com Ele, assim como Moisés marcou um encontro com Deus, eu creio que Deus leva isso tão a sério que Ele espera a gente naquele lugar. Eu creio que Deus quer ouvir tudo aquilo que nós temos para dizer a Ele. Agora há pouco eu estava com os meus amigos, digamos assim, não os meus liderados, mas os meus líderes. E a gente estava jogando bola. E eu parei para perceber que no mundo que nós estamos vivendo hoje em dia, a essência da simplicidade tem se perdido. As pequenas coisas que fazem a diferença têm sido deixadas para trás. Deus realizou grandes feitos com pequenas coisas. Por exemplo, de 5 pães e 2 peixes, Jesus fez o milagre da multiplicação. Com apenas, se não estou enganado, o nome são talhas, apenas 6 talhas com água, Jesus transformou a água em vinho. Você já parou para pensar que, muitas vezes, as coisas que aparentemente são tão pequenas são aquelas que fazem uma diferença tão grande? Minha câmera não está muito boa. Eu subi ao monte e estou tendo o prazer de ter uma vista maravilhosa daqui. Bom, dá para ver um pontinho branco aí que é a lua. E o sol já está dando uma boa noite aqui pra gente. E eu gostaria de falar algo para você. Talvez você se sente pequeno, talvez você se sente inferior até demais. Se sente como se as pessoas não dessem nada por você. Se sente um derrotado, um fracassado na vida. Mas algo que Deus ministrou em meu coração, e que no nome de Jesus eu quero ministrar no seu coração também, é o seguinte. Dá uma olhada, apesar que não dá pra ver muita coisa aqui na minha câmera, mas olha só essas luzinhas que estão aparecendo aí. Isso é só uma parte da cidade de Valadares, nem sei que bairro é aquele, deve ser o Altinópolis por aí. Eu tô girando 360 graus aqui para você ter uma ideia. Bom, não dá para ver muito bem, mas aqui onde eu tô tem 2 cavalos, tem várias montanhas. Ali na frente dá para ver o Carapina, mais ou menos, que é um bairro um pouco perigoso, ou muito perigoso. Enfim, eu estou na cidade de Governador Valadares, do estado de Minas Gerais, e ao meu redor existem grandes construções, existem coisas feitas pelas mãos dos homens que são enormes, são lindas, são maravilhosas. E talvez você esteja pensando hoje, ou talvez um dia, espero que não, mas um dia você pode vir a pensar que você não vale nada. Mas olha, meu querido e minha querida, eu tenho algo para te dizer. No meio de tanta coisa grande, de tantos oceanos, de tantos países, de tantas maravilhas que existem no mundo, Deus escolheu você. Sim, você aí pequenininho, você o qual as pessoas não dão nada por você, você que é desprezado, você que muitas vezes é humilhado, sendo que você não fez nada, você que é caluniado todos os dias por motivos supérfluos, motivos que não valem a pena, por mentiras. Deus escolheu você. E se talvez na sua família, na sua casa, no meio dos seus amigos, você não é valorizado, eu quero te dizer uma coisa, algo que mudou a minha vida. Não para me engrandecer ou até mesmo engrandecer você, porque eu creio que esse valor é tão grande, sabe? E tão importante, que não é um valor que é visto pelos olhos dos homens. Aliás, poucos conseguem enxergar isso em você e em mim. Mas você é valioso aos olhos de Deus. Na palavra de Deus,
Quando Jesus estava no Getsemane, ele perguntava diversas vezes ao Pai, ele dizia o seguinte: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas que seja feito a tua vontade, não a minha. E se você for ver nos evangelhos esta passagem, eu não me lembro agora quais os evangelhos, mas em um deles vai estar escrito algo mais ou menos o seguinte, que Deus enviou um anjo, e esse anjo confortou ali Jesus, quando ele estava com medo no Getsemane. E novamente ele voltava a orar. Eu creio que aquele anjo que foi enviado para confortar Jesus era o anjo Gabriel, que desceu ali e começou a conversar com Jesus Cristo, lembrando do sacrifício que ele deveria fazer, lembrando da missão dele aqui na Terra. E nós sabemos também que Jesus, quando veio na Terra, ele tinha sim uma essência divina, pois mesmo vindo como homem, ele não deixava de ser filho de Deus, mas também ele era homem. E ele sendo homem, ele também tinha o acesso ao livre-arbítrio. Ele poderia escolher se ele quisesse morrer ou continuar vivo. Não sei se o Pai iria aceitar ele no trono de glória novamente. E sinceramente não vou entrar nesse assunto, pois eu não tenho conhecimento. É tudo mistério do Senhor. Mas enfim. E passado mais um tempo, quando Judas chegou e deu ali o beijo em Jesus, e os soldados romanos, não estou enganado, foram lá e lançaram a mão de Cristo, Pedro então sacou ali uma espada e cortou a orelha de um soldado. Aparentemente aquilo era apenas algo simples, algo bobo, uma reação assim impulsiva de Pedro. Lançaram a mão do meu mestre, eu tenho que fazer alguma coisa para protegê-lo. Mas se formos olhar bem, não foi simplesmente uma ação impulsiva. Pedro foi usado por Deus. Sim, por incrível que pareça, Pedro foi usado por Deus ali para dar uma resposta a Jesus. Jesus, então, quando viu que Pedro cortou a orelha de soldado, Jesus disse mais ou menos o seguinte: Pedro, guarda a tua espada. Ou pensas tu que eu não poderia clamar ao meu Pai, e ele enviaria 12 legiões de anjos para me guardarem? Vocês têm ideia do que são 12 legiões de anjos? Eu não tenho ideia. Eu sei que Deus, quando ia auxiliar, né, o exército de Israel nas batalhas, geralmente o exército de Israel era tão pequenininho e o exército inimigo era enorme, era poderoso. Deus então mandava um anjo, e esse único anjo conseguia abater 100 e não sei quantos mil inimigos, 300 e não sei quantos mil inimigos, 480 mil inimigos, enfim, apenas um anjo. Imagina se Jesus tivesse escolhido essas 12 legiões, esses 12 exércitos de anjos, para protegerem ele ali. Eu creio que em uns 10 segundos ou menos do que isso, toda a terra seria limpa. O norte, o sul, o oeste, o leste, nordeste, sudeste, enfim, tudo seria limpo. Iria sobrar Jesus aqui na terra, uma terra vazia, uma terra sem pessoas, uma terra triste. Eu sei que o ser humano peca contra Deus, eu sou pecador, eu preciso de libertação, todos nós precisamos de libertação. Eu estou falando de mim, por exemplo, pois eu não sou perfeito, tenho muito que consertar minha vida com Deus. Todos os dias eu tenho que aceitar Cristo, todos os dias eu tenho que convidá-lo a ceiar comigo. Mas pensa comigo, Jesus decidiu não clamar ao Pai por aquelas 12 legiões de anjos, e ele escolheu você. Afinal, o que seria uma terra tão grande, uma terra com montanhas, cachoeiras, uma terra, por exemplo, no Polo Norte, se não estou enganado, que tem a chamada Aurora Boreal, creio que é assim o nome, perdão se eu falei errado, coisas tão maravilhosas. Jesus poderia ter escolhido uma terra com tantas maravilhas, mas sem nenhum ser humano, mas não, ele escolheu você, meu querido e minha querida. Sim, você e eu, pecadores, falhos, sabe por quê? Primeiramente porque ele nos ama e a misericórdia dele, assim como a palavra dele, se renova cada dia nas nossas vidas. E porque ele confia em você e confia em mim, para darmos o perfeito louvor a ele que sai dos nossos corações. E agora eu quero te perguntar uma coisa. Você quer aceitar Jesus? Quando eu digo aceitar Jesus, não estou dizendo,
você não tem Jesus na sua vida. Ter Jesus, todos nós podemos tê-lo. Podemos ter Jesus na nossa boca, podemos ter um quadro em nossas casas escrito Jesus, podemos ter até um quadro com o Salmo 91 ou o Salmo 23 em nossas paredes. Mas o importante mesmo é ter Jesus em nossas vidas. No livro de Apocalipse, perdoe-me porque eu não me recordo agora o capítulo e o versículo. O nosso Senhor diz que se nós convidarmos Ele para entrar em nossas casas, Ele ceiará conosco e nós com Ele. E aí? Você aceita Jesus na sua casa, na sua vida, no seu lar, no seu trabalho, no meio dos seus amigos? Pois Ele quer ceiar com você. E Ele quer muito ver você sentado à mesa com Ele. E não só na mesa da sua casa, mas sim numa mesa lá no céu. Uma mesa enorme, uma mesa linda, que vai ter um banquete ali. Os anjos vão louvar ao Senhor e você poderá ver a face do Pai, pois eu creio nisso. E se ontem você pensava que era pequeno, se hoje você pensava que era pequeno, você tem razão, você é pequeno. Mas diante dos olhos do Pai, você tem um valor que não tem como contar, meu querido. Então receba essa mensagem do seu coração, em nome de Jesus. Amém.